Que bom ter você por aqui. Espero que esteja bem. E se o coração traz saudade de alguém que partiu, que este vídeo seja um colo de Deus na data em que a igreja inteira se inclina para rezar pelos que nos precederam. Santa Catarina de Bolonha tinha um modo muito manso de falar do dia de finados. Ela dizia que é como um portão de luz que se abre por um dia inteiro, para que a terra e o céu troquem cartas de amor. Eu vi o que acontece com as almas, sussurra a santa do claustro, quando os vivos pronunciam seus nomes e levam ao altar o que tem de mais precioso. Não é espetáculo, não é rumor, é uma passagem discreta de misericórdia. Na madrugada deste dia, há uma espécie de rumor de passos de anjos que atravessam nossas casas sem fazer barulho, recolhendo intenções, lágrimas, fotos antigas, nomes ditos baixinho, e entregando tudo aos pés do Senhor. Santa Catarina viu que de cada missa oferecida, de cada confissão sincera, de cada comunhão bem recebida, de cada rosário rezado com doçura e de cada obra de caridade feita sem alarde, partem rios de consolo que chegam exatamente onde precisam chegar. Ela viu também o que se move nas almas, uma alegria sem alarde quando são recordadas, uma paz suave quando sentem que um filho voltou ao sacrário, uma claridade nova quando alguém por elas faz aquilo que elas desejariam ter feito ainda aqui. É por isso que, se esta palavra já toca o seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a essa corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível, porque nomes pronunciados com amor criam pontes que os olhos não veem. Santa Catarina narra como quem acende uma lamparina no claustro. Eu vi, conta ela, mulheres simples, homens do trabalho, crianças que aprenderam cedo a assinar com um sinal da cruz, todos caminhando em silêncio até a igreja na manhã de finados. Vi lágrimas que não gritavam, mas lavavam, vi mãos calejadas oferecendo no ofertório um papel com 2 nomes. Vi a comunhão recebida como quem acolhe um hóspede e logo depois o peito sussurrando: Senhor, por N vi velhos que nunca perderam a fé, acendendo uma vela por uma alma esquecida. Vi jovens que descobriram que recordar não é pesar, é amar. E vi sobretudo o céu inclinado como quem escuta de perto, porque Deus tem pressa em responder quando o amor pronuncia nomes. No dia de finados, a igreja inteira vira um grande claustro. O sino chama, o coração responde, a alma se aquieta, e aquilo que parecia distância se torna proximidade. Santa Catarina, olhando esse movimento, diria que há 2 graças especiais derramadas nesta data. A primeira é a graça da lembrança que cura. Quando você fala o nome de alguém que partiu, não apenas alivia a saudade, você participa da obra de Deus que purifica e consola. A segunda é a graça do recomeço que honra os que foram. Quando você volta à missa, confessa com verdade, comunga com sede, reza com mansidão, faz caridade escondida, você está oferecendo a eles aquilo que talvez faltou no relógio de suas vidas, e Deus multiplica o seu pouco para ser muito onde é mais preciso. Eu vi, continua Santa Catarina, o que acontece do lado de lá quando a terra se recorda do lado de cá. Há uma linguagem que não sabemos traduzir, uma alegria que não se mede em risos, mas em luz suave sobre o rosto. Almas que aguardam, em paz, recebem como brisa essas oferendas. Elas não ficam vagando, não pedem plateia, esperam, aprendem, amam. E quando percebem que seus nomes foram ditos no altar, um eco de gratidão atravessa a comunhão dos santos. A santa também percebeu outra delicadeza: Deus dá preferência aos esquecidos. No dia de finados, quando alguém reza explicitamente pelas almas mais esquecidas, acende-se uma chama num lugar de penumbra. Almas que não têm quem as nomeie recebem, por generosidade, calor de casa. Por isso, a santa suplicaria a você hoje: leve 2 nomes ao altar, um de alguém que você ama e outro de alguém que ninguém lembra mais. Ao fazer isso, você imita o coração de Deus que não abandona os pequenos. E se a tristeza apertar, não a reprima, converta-a. Traga flores ao cemitério, sim, mas leve também 1/3 no bolso, uma intenção no peito, uma obra de misericórdia nas mãos.
Deixe a memória virar ponte, não muro. O dia de finados é escola de teologia vivida em voz baixa. Santa Catarina dizia que Deus gravou no corpo místico da igreja uma economia do amor. Aqui nós oferecemos, lá eles recebem. Aqui nós suplicamos, lá eles são consolados. Aqui nós recomeçamos, lá eles se alegram. E um dia, quando formos nós a precisar, outros farão por nós aquilo que agora fazemos por eles. É simples e poderoso. Eu vi, confessa a santa, um povo inteiro aprendendo a rezar outra vez com palavras compridas como comunhão dos santos se transformando em gestos curtos que curam. Um nome escrito, um papel dobrado, um silêncio atento, um obrigado, dito a Deus pelo dom de ter amado e sido amado. Vi também pecados transformados em reparações, a língua que antes feriu, pedindo perdão no cemitério, o coração que antes se afastou, voltando sem barulho, a mão que antes se fechou, abrindo-se para um pobre. E percebi que o purgatório é menos um castigo e mais uma oficina. Ali o amor termina o que começou aqui. O fogo que queima é o mesmo fogo que purifica. A dor que aperta é saudade do que Deus já prepara. A espera que dói é, na verdade, espera por um sim, de quem caminha ainda na terra. Por isso ela insistiria: o que você fizer hoje, faça com nome e endereço, escreva no papel, pronuncie no peito, ofereça no altar. Deus ama o concreto. Talvez seu coração traga culpas velhas ou perguntas tímidas. Eu falei tanto, serve de algo eu rezar agora? Santa Catarina responderia com aquela doçura responsável que os santos têm: serve e muito. Eu vi, diria, quedas antigas se tornarem degraus quando um filho oferece um rosário sem pressa por sua mãe. Vi promessas nunca cumpridas se transformarem em pão quando o neto paga um remédio para um idoso em nome do avô. Vi jantares barulhentos ficarem mais mansos quando alguém, naquela mesa, resolve abençoar o nome de quem partiu e mudar o tom da conversa. Vi pessoas que nunca tinham atravessado o portão da igreja entrarem num finados e saírem com um plano simples: confessar, comungar, rezar por N, fazer uma obra escondida por alguém esquecido. Deus não despreza nada do que é feito com amor. E se você me disser: mas eu não sinto nada, a santa sorriria: o céu não precisa de sensações, precisa de fidelidade. O amor verdadeiro é mais firme do que emotivo. A missa oferecida com sede vale mesmo se a emoção não vier. O terço rezado com fadiga vale como incenso. O gesto de caridade que custa vale como perfume. No dia de finados, a aridez vira adoração quando você decide permanecer. Eu quero te entregar, a partir do olhar de Santa Catarina, um roteiro manso para este dia, dito por extenso para que a leitura seja oração e para que a memória guarde. Ao amanhecer, sente-se na cama e antes de pegar o telefone, pronuncie com o coração inteiro: Senhor, hoje eu ofereço por N e por N, e também pelas almas mais esquecidas. Abra a janela, deixe a luz entrar e diga um versículo breve do Evangelho, aquele que o seu ouvido desejar. Você levará essa frase como quem leva uma flor no bolso. Ao longo da manhã, escolha um tempo de silêncio. Deixe o barulho passar por fora, e por dentro repita lentamente: Jesus, eu confio em vós. E a cada repetição acrescente um nome. Ao chegar à igreja, chegue um pouco antes. Sente-se onde você vê o altar sem distrações. Durante o ofertório, coloque discretamente a mão sobre o peito, sobre o papel com os 2 nomes e diga baixinho: Senhor, recebei. Na comunhão, receba como quem hospeda um rei e enquanto volta ao banco, ofereça os passos por quem você escreveu. Ao sair, não fuja. Permaneça alguns instantes em ação de graças. A gratidão sela o que a graça escreveu. Se for ao cemitério, vá com mansidão. Leve flores, sim, mas leve mais ainda uma oração. Abençoe as lápides com a mão. Trace um pequeno sinal de cruz. Não fofoque. Não transforme a memória em espetáculo. Deus visita cemitérios quando a caridade visita. À tarde, pratique uma obra de misericórdia. Um prato de comida levado, um recado afetuoso a quem sofre, um cobertor doado, um remédio pago.
A caridade com endereço é a forma mais concreta de amor pelos que esperam. À noite, antes de deitar, faça um exame de 5 linhas. Primeira, onde me uni ao altar hoje? Segunda, quem eu consolei com uma palavra? Terceira, que pequeno sacrifício ofereci? Quarta, que nome pronunciei diante de Deus? Quinta, o que farei amanhã para continuar? Então durma em paz, anjos trabalham sobre pequenas ofertas. Há também consolos que Deus gosta de derramar neste dia, e Santa Catarina os conhecia. Eu vi, ela afirma, corações endurecidos amolecendo com um abraço no portão do cemitério. Vi irmãos separados por brigas antigas trocando um me perdoa. Ao lado de uma cruz, vi filhos que nunca tinham dito obrigado, sussurrando gratidão diante de uma foto. Vi viúvas que só choravam de tristeza chorarem de saudade mansa, porque entenderam que a vida não acaba no túmulo. Vi pessoas que tinham medo do purgatório descobrirem que ele é, antes de tudo, lugar de esperança. Se você se entregar a esses consolos com simplicidade, sem buscar sinais, Deus mesmo escreverá paz no seu peito. E se algo extraordinário acontecer, um sonho limpo, uma paz repentina, uma coincidência que te chama à oração, agradeça, entregue e continue no caminho simples. O extraordinário é sempre visita, a regra é a fidelidade. No meio do nosso caminho, deixa eu te pedir um gesto que mantenha acesa a chama para além de um dia. Escolha, hoje, um padrinho de oração, alguém falecido por quem você continuará oferecendo, pelo menos uma vez por semana, um gesto concreto, uma missa, uma dezena, uma obra escondida. E escolha também um esquecido, pode escrever no papel, a alma mais esquecida do purgatório. Toda semana repita, Senhor, por N e pela alma mais esquecida recebei. Santa Catarina chama isso de aliança mansa e ela muda a casa. Quando você se compromete com nomes, Deus confia a você cuidados mais delicados, e a sua própria vida ganha um eixo novo. O coração aprende a andar menos acelerado e mais alinhado. Se esta palavra está te fazendo bem, inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre a terra e a eternidade. Seu gesto pequeno ajuda a salvar grandes distâncias e sustenta a constância de muita gente que hoje tem saudade. Santa Catarina falava do dia de finados como quem descreve uma manhã de outono em que o ar fica mais fino e a luz entra pelas frestas. Eu vi, dizia, o céu inclinar-se quando a terra se lembra, e é com esse olhar que vamos atravessar agora, com passos muito manso, o que muda do lado de lá quando os vivos obedecem do lado de cá, para que a lembrança não seja apenas data, mas caminho que permanece. Imagina comigo o começo do dia, ainda escuro, quando alguém sussurra 2 nomes diante de Deus. Decide, hoje eu vou ao altar, vou confessar com verdade, vou comungar com sede, vou rezar um rosário simples e vou praticar uma obra de misericórdia com endereço. E então algo se move silenciosamente no purgatório, como se cortinas se abrissem. Santa Catarina conta que viu a alegria discreta das almas quando um filho ou neto decide habitar a missa, não apenas assistir, e leva um papel com nomes ao peito. Porque a Eucaristia, que é o sacrifício do Senhor, derrama méritos como rios orientados pelo amor. Ela viu também o que acontece quando alguém volta à confissão após muito tempo. A fonte do coração deixa de lançar água turva e a intercessão corre mais limpa, e quando a comunhão é recebida com respeito, a alma do intercessor se casa por alguns minutos, e dessa casa, partem socorros para quem espera. Santa Catarina dizia que em finados, o rosário rezado sem pressa é como uma rede lançada de conta em conta, recolhendo graças que Deus mesmo preparou. E a obra de misericórdia, feita sem barulho, chega como cobertor em noite fria, por isso ela suplicava, faze com nome e endereço, e o céu saberá o caminho, e ainda insistia num segredo, escolher, além do nome amado, a alma mais esquecida. Porque Deus ama os esquecidos e distribui preferências de misericórdia a quem se lembra deles. Se essa palavra te encontra, escreve nos comentários. Santa Catarina,
Interceda por mim, e une teu coração a esse rio de intenções que o céu transforma em consolo. Eu vi, continua a santa, o que dói e o que cura, e nessa visão há uma pedagogia simples, dói, para as almas, a clareza do bem adiado. Aquele perdão que poderia ter sido dito ontem, aquela missa que poderia ter sido vivida como encontro e não como costume, aquela oração que foi abandonada a meio por distração consentida, aquela esmola que não chegou porque o coração estava trocado por pressa, mas cura e com rapidez doce, o amor praticado agora pelos vivos, e ela descreve cenas tão comuns, que dá vontade de obedecer já. Um filho que na fila do pão, decide comprar um a mais e entregar a alguém sem plateia, pelo descanso de N. Uma moça que no transporte lotado, cala a palavra ferina, respira devagar e oferece pelas almas esquecidas. Um homem cansado que marca confissão, e devolve ao coração a alegria de ser lavado. Uma avó que reza 10 Ave-Marias por seu marido e pelas almas que ninguém mais recorda. Um adolescente que passa diante da igreja, entra por 2 minutos, diz tu estás aqui, e entrega os nomes que o pai não consegue dizer sem chorar. Santa Catarina via que, quando a terra pratica pequenos amores por intenção concreta, o purgatório acende janelas, e gostava de repetir que Deus mede com pesos de amor. Não são os gestos que são grandes, é o amor que os faz grandes. Por isso, hoje cada copo d'água levado, cada prato de sopa oferecido, cada telefonema de escuta, cada mensagem de reconciliação, cada renúncia oculta tem caminho certo, no invisível se carrega um nome. A quem pergunte com delicadeza, eles nos veem? Eles nos escutam? Santa Catarina respondia com prudência e fé: Deus, quando quer, concede consolações sensíveis, um sonho limpo, uma paz súbita, uma lembrança que acende oração. Mas a via segura é a caridade perseverante. Não busques espetáculos, busca o altar. Não colecione sinais, coleciona obediências. E no entanto, ela mesma testemunhava que em finados muitos recebem respostas do céu no idioma da paz, um coração endurecido amolece, uma culpa velha se dissolve em confissão, uma tristeza muda seu peso. Quando é derramada em comunhão, uma família prova um começo de reconciliação diante de um túmulo, e explicava, não é conversa com sombras, é comunhão dos santos em ação. A graça faz circular os méritos de Cristo pelo corpo místico, e nós somos membros desse corpo. Por isso, quando pergunta se chega, lembra, na balança de Deus, amor concreto é moeda, reza, oferece, vive a missa e confia, o Pai sabe fazer chegar. Outra pergunta brota do nosso relógio: quanto tempo dura? Santa Catarina sorria: lá o tempo é medido por intensidade de amor e luz, não por ponteiro. Mas há algo que te cabe aqui, apressar a aurora por caridade. Apressar não por magia, mas por participação na vontade de Deus, que quis precisar de nossa liberdade nesta vida e contar com nossa intercessão na purificação dos que amamos. E então ela propunha um método manso, perfeito para finados e para além dele. Ao acordar, primeiro minuto oferecido, Senhor, por N e pelos esquecidos. Ao meio do dia, 3 respirações consagradas com o nome. À tarde, um gesto concreto de misericórdia com endereço, comida, remédio, visita, mensagem de consolo, dito por dentro. Pelo descanso de N à noite, exame de 5 linhas, gratidão e entrega. Repetido por 4 semanas, torna-se hábito. E hábito santo é muro baixo por onde a graça entra. E se falhares um dia, não discute com a culpa. Recomeça no mesmo dia. Recomeços oferecidos chegam longe. No coração desta data, Santa Catarina insistia num eixo, a missa bem vivida, e por isso descrevia cenas que instruíam com beleza. Ela via um homem abrir o missal, deixar que uma única frase o acompanhasse, chegar alguns minutos antes, escolher um banco com menos distrações, levar no bolso um papel dobrado com 2 nomes, colocá-lo sobre o peito no ofertório, receber a comunhão com fome de Deus e ao voltar ao banco, ir pronunciando devagar os nomes por quem oferecia. Depois ficava uns minutos em silêncio, como quem permite que a água assente.
e saía para viver uma obra de misericórdia simples, sem barulho. É assim que o céu entende, dizia a santa com nomes. Silêncio, altar em mãos. Ela também contava que quando alguém confessa com verdade, as orações pelos falecidos ganham um alcance diferente. Não porque Deus condicione seu amor à nossa perfeição, mas porque Ele gosta de conduzir consolações através de fontes limpas. E que quando alguém recebe a comunhão com fé, torna-se por alguns minutos uma ponte viva entre a terra e quem espera. São simples estes quadros, mas neles mora uma teologia que se come como pão. Talvez a saudade aperte, talvez a data reabra memórias de coisas não ditas, de perdões atrasados. Santa Catarina, que conhecia a anatomia do coração, propunha 3 separações curtas que cabem em qualquer bolso de alma. Primeiro, nomear diante de Deus aquilo que ficou por dizer e oferecê-lo hoje. Senhor, eu digo agora. Obrigado, perdoa-me, eu te amo. Segundo, converter uma lembrança que morde em gesto que cura. Se a conversa sempre foi dura, envia hoje uma mensagem de bênção. Terceiro, dar um passo de fé pelo outro. Marcar uma missa, concluir uma confissão adiada, visitar o Santíssimo por alguns minutos. Ela viu muitas vezes dores antigas virarem degraus quando alguém obedece em silêncio, e lembrava: a misericórdia de Deus não joga fora a tua aridez se não sentes, mas permaneces, é ouro. No meio do caminho eu te peço uma coisa concreta, do tipo que Santa Catarina amava. Escreve num papel 2 nomes, um de alguém que amas e outro da alma mais esquecida. E guarda esse papel na Bíblia, no terço ou no bolso. Cada vez que tocar nele, diz por dentro: Senhor, por eles, e se puderes, acende hoje uma vela com uma oração de 1 minuto, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e entrega. Pequenos sinais educam o coração, e escolhe um padrinho de oração para além de finados. Uma pessoa falecida por quem, toda semana, farás algo, uma missa, uma dezena, um gesto oculto. Quando nomes entram no teu calendário, Deus entra com mais doçura nos teus dias. Inscreve-te no canal Revelações de Santa Catarina e ativa o sininho. Cada encontro aqui é uma ponte acesa entre a tua casa e a claridade que os teus amados esperam. E teu gesto simples ajuda outros a perseverarem no bem. E se queres selar este dia com palavras que ficam, reza agora, onde estás, na linguagem inteira da confiança. Jesus, manso e humilde, eu vos ofereço este dia de finados por N e pela alma mais esquecida. Recebei a missa que viverei, a confissão que farei, a comunhão que acolherei, o rosário que rezarei, a obra de misericórdia que praticarei. Que o vosso amor chegue onde minha saudade não alcança. E quando eu me distrair, fazei-me voltar. Quando eu endurecer, fazei-me reparar. Quando eu cansar, fazei-me oferecer. Quando eu não souber, fazei-me aprender. Pelas mãos de Santa Catarina. Amém. E se puderes, escreve nos comentários: eu ofereço hoje por, e completa com um nome. Nomes pronunciados com fé viram caminhos no invisível. Se esta palavra te consolou, partilha com alguém que hoje chora em silêncio. Tua caridade pode ser a única janela aberta numa casa que se sente escura. Amanhã podemos seguir para a próxima parte, um itinerário de 4 semanas pós-finados, com selos semanais de perseverança, exemplos muito concretos e um encerramento com consagração breve, para que a chama acesa hoje não se apague quando o calendário virar. Mas por agora, caminha um pouco, respira, e deixa Deus recolher teu sim pequeno. Ele sempre multiplica o pouco quando o pouco é amor. Quando a igreja se recolhe depois do dia de finados, a lamparina que acendemos não deve se apagar. Ela muda de lugar, passa do cemitério para a cozinha, do banco da igreja para a mesa de casa, do altar solene para o bolso do coração. E Santa Catarina de Bolonha diria que é agora que começa a fidelidade silenciosa que consola quem espera e amadurece quem caminha. Não precisamos de um calendário pesado, mas de poucos hábitos que cabem em qualquer dia. Ao despertar, oferecer o primeiro minuto
dizendo por extenso: Senhor, hoje eu volto, eu reparo, eu ofereço e eu aprendo por N e pelas almas mais esquecidas, no meio da jornada. 3 respirações mansas com o nome pronunciado por dentro. Diante de uma pequena contrariedade, transformar o impulso de responder em gesto de caridade com endereço. Ao passar diante de uma igreja, entrar por alguns instantes e dizer: Tu estás aqui, levando de novo os nomes ao coração de Deus? Antes de dormir, agradecer sem teatro, pedir perdão sem drama e prometer um passo possível para o dia seguinte. Se esta palavra já está tocando algo em você, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o invisível, porque quando muitos pronunciam nomes com amor, o céu se inclina com ternura. E para que a chama não esfrie, guarda no bolso da alma 5 conselhos curtos e memorizáveis que Santa Catarina colocaria nas tuas mãos como quem entrega chaves. Primeiro, altar antes de argumentos, sempre que puder. Vive a missa com um nome no peito. Segundo, confissão antes de culpas longas. Limpa a fonte e deixa a intercessão correr límpida. Terceiro, comunhão antes de distrações. Recebe o Senhor com sede e oferece os passos de volta ao banco por quem esperas. Quarto, rosário antes de notícias. Uma dezena dita com calma vale como ouro pelo descanso de quem amas. Quinto, obra de misericórdia antes de discursos, um alimento, um abraço, um remédio, uma escuta feitos em segredo com endereço e nome. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada encontro aqui sustenta a sua constância e ajuda a levar consolo onde a saudade ainda dói, e o seu clique pode transformar vidas. Se alguma manhã a coragem rarear, lembra de 2 exemplos que a Igreja nos oferece como lamparinas: Santa Mônica, que perseverou anos inteiros até ver o filho Agostinho convertido e hoje intercede pelos que esperam, e São José, que fez do silêncio um sacrário e da obediência um caminho seguro. Imita-os naquilo que é possível hoje, persevera sem barulho e obedece ao bem que já sabes fazer. E para selarmos com Deus o que aprendemos, reza comigo com a mão sobre o peito. Jesus, manso e humilde, eu vos ofereço o meu primeiro minuto e o meu último olhar. Recebei a missa que eu viver, a confissão que eu fizer, a comunhão que eu acolher, o rosário que eu rezar e a caridade que eu praticar, por N e pelas almas mais esquecidas. Não permitais que a saudade vire peso, mas ponte. Ensinai-me a voltar sem drama, reparar sem orgulho, oferecer sem tristeza e aprender sem vaidade. Pelas mãos de Santa Catarina. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por quem precisa de oração. Pronuncie um nome, ofereça um gesto e compartilhe este vídeo com alguém que hoje chora em silêncio. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.